Fala pessoal, então essa vai ser a nossa 7ª aula de defesa pessoal, né? Lembrando que aqui o que a gente está praticando sempre não é esporte, né? Não é brincadeira, é uma situação da vida real. Então é como eu sobreviver a uma situação onde a minha vida está em risco. E hoje a gente vai especificamente falar sobre como utilizar uma cotovelada numa briga. Então se eu precisar tanto para atacar o adversário com o cotovelo, então várias formas de eu fazer esse ataque no adversário com o cotovelo, assim como eu utilizar o cotovelo para me defender. Então o adversário vem me atacar com chute, soco, como que eu utilizo dessa forma para me defender no meio de um combate, tá? Para quem nunca assistiu nenhuma aula ainda, essa aula ela vai ficar no ar por um tempo limitado, então em algum momento ela vai acabar saindo do ar. Toda semana tem uma aula nova disponível sobre algum tema diferente, tá? De defesa pessoal. E para quem quiser ser avisado sempre dessas aulas, para não perder nenhuma, tem um link aqui embaixo para fazer um cadastro. Então pode se cadastrar e aí vai ser avisado sempre que uma aula for para o ar, uma aula nova, né? Então o nosso primeiro golpe de hoje vai ser como fazer uma cotovelada, né, que a gente já vê por aí muito em esporte mesmo, né, em prática de esporte até, ou em filme, enfim. Então como que eu faço com eficiência uma cotovelada, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar, se o João puder me ajudar aqui, para a gente demonstrar esse golpe, é que na hora que eu estou num combate, né, num confronto aqui, o mais comum, lembrando que a gente está falando da vida real, né? O mais comum é que o adversário vai achar que eu vou afastar dele para daí a gente entrar em combate, né? Levantar a mão aqui, brigar, etc. Então, se ele estiver em cima de mim aqui falando alguma coisa, enfiando o dedo na minha cara, ou ele está querendo tirar satisfação, está querendo não deixar eu passar, então ele está perto de mim, provavelmente ele está pensando que eu vou afastar para a gente entrar em algum tipo de confronto, se é que isso for acontecer. Então, se eu estiver aqui perto, uma maneira muito eficiente para eu me defender é fazer uma cotovelada, assim como no meio do combate também. A maneira eficiente de eu acertar o adversário com potência, eu não corro muito risco de me machucar, é muito baixo, né? Então, mesmo sabendo fazer razoavelmente uma cotovelada, o meu risco de lesão é muito pequeno. Diferente do que eu já comentei em outro vídeo, né? Que se a gente for fazer trocação de soco aqui num confronto e eu tentar acertar a cabeça do adversário, tem grande chance de eu acabar lesionando minha mão se eu não souber fazer o golpe com eficiência. Com a cotovelada eu não passo por esse risco, né? O risco é muito menor, porque é uma área rígida, né? Onde o osso aqui está praticamente disponível para acertar o adversário, então é algo rígido que o risco da lesão é muito menor, tá? Então, primeiro, ele não está esperando e eu preciso fazer esse golpe de perto. Tá? Tem como fazer uma cotovelada de longe? Tem, só que daí eu aumento muito o risco dele conseguir se defender. Porque a hora que eu acerto o adversário com o cotovelo, eu estou usando metade do meu braço. Então eu estou dobrando o braço para acertar o adversário. Se eu estou dobrando o meu braço, eu estou usando metade do alcance que ele tem. Se eu estiver de longe, eu vou ter que partir de um ponto muito distante e vai criar uma grande chance dele conseguir desviar ou perceber aquilo muito tempo antes. Tá? Porque eu tenho que daqui chegar lá no adversário com o cotovelo. Daqui eu recomendaria outras coisas, tá? Se eu estiver longe aqui, eu quiser acertar, pode ser com a perna aqui, um chute no testículo, né? Poderia ser aqui, ou se eu estou dessa distância, pode ser com a palma da mão aqui, que eu já expliquei esses golpes em outras aulas, né? Ou com a marretada, né? O hammer fist, lá no queixo também. Enfim, eu expliquei esses golpes em outras aulas já. Mas se eu quero usar o cotovelo, é mais interessante eu estar próximo do adversário, beleza? Então tá, eu vou ter esse risco baixo de lesão e como é que eu vou fazer a cotovelada então? O meu alvo, lembrando sempre que a gente está lidando com um cenário de vida real, ele tem que ser amplo, tá? Então não adianta, vida real, né, uma situação de combate que o adversário, um agressor está querendo fazer algum mal para mim, eu preciso defender alguém, eu quero sobreviver a uma situação, eu não vou conseguir mirar. Porque na vida real a gente vai ter um fator muito importante e decisivo que é a adrenalina. Então a hora que a adrenalina bate, eu perco a minha visão periférica, meu braço começa a tremer, minha perna começa a tremer, o coração dispara, eu não consigo acertar num ponto muito específico. Então se eu quiser acertar o adversário num nervo X ou Y, isso não vai acontecer. Pode até acontecer na hora do treino, que eu estou calmo aqui, a iluminação está ótima, a gente está com uma base para treinar aqui excelente. Agora na hora que eu sou pego de surpresa, o coração dispara, que minha vida está em risco, para eu acertar num lugar muito específico é muito difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer uma área ampla, tá? Porque daí eu consigo, mesmo com essa adrenalina, esse estresse todo acontecendo, eu consigo fazer o golpe com eficiência porque é uma área grande que eu estou tentando acertar. Essa área vai ser aqui, ó, especificamente nessa linha aqui do adversário, tá? Então, para ficar melhor de ver aqui de frente, ó, vai ser nessa região aqui
tá? Entre o ombro e a cabeça. Então, aonde a minha cotovelada pegar, tá excelente. Se pegar aqui no pescoço, né, é bom. Se pegar aqui na cabeça é bom também. Inclusive aqui na clavícula dizem ser o osso mais fácil de quebrar no corpo humano. E se eu quebrar esse osso aqui, provavelmente ele não vai mais conseguir usar esse braço, né, que eu acabei quebrando a clavícula. Então é um alvo excelente para acertar. E é uma área grande. Eu não estou mirando especificamente em algum lugar muito pequeno, tá? Na hora que eu for acertar, se a gente utilizar todos os conceitos que eu já ensinei em outras aulas, em outros golpes, eu vou querer sempre me movimentar na direção do alvo para causar o máximo de impacto possível, porque eu uso daí o meu peso inteiro do corpo. Se eu tentar só bater nele aqui, ó, ficar parado e só usar o movimento do meu braço, eu estou usando só a força que o meu braço consegue desenvolver. Agora, se eu avanço na direção do alvo, eu vou utilizar o meu peso inteiro na hora de fazer o impacto. Tá? Então eu vou cair junto com o momento onde eu vou acertar a cotovelada no adversário. Com isso eu garanto o meu peso inteiro. O meu golpe, na hora que eu faço uma cotovelada, né, aqui de frente para a câmera, a hora que eu faço, ela vai para lá, para a lateral. Então na hora de avançar, eu não vou avançar para frente, tá? Eu não vou avançar reto, completamente reto. Eu vou avançar mais na diagonal, para acompanhar o movimento do meu cotovelo. Tá? Então eu vou para a diagonal e não completamente para frente. Se eu for para frente, o meu cotovelo vai para lá, o meu movimento vai para lá e o meu corpo está indo para cá. São caminhos diferentes. Então eu quero acompanhar o caminho do meu cotovelo. Eu vou para a lateral, tá? Para a diagonal. Esse é o movimento que eu quero fazer. Outra coisa, eu quero a ponta do meu cotovelo acertando o adversário. Então eu quero essa ponta aqui, ó, esse osso aqui, essa parte rígida acertando ele. Eu não quero o antebraço. Tá? Então um cuidado que eu tenho que tomar é que a minha mão vai ficar próximo do meu corpo e o cotovelo vai para frente. Tá? Então não adianta eu bater e jogar a mão para fora, para longe. Então se eu for acertar o adversário, eu quero usar essa parte aqui do meu cotovelo. Eu não quero acertar ele e jogar minha mão para fora. Tá? Então eu estou aqui, eu vou, ó, cotovelo vai para frente e a mão fica para mim. Tá? Fica próximo do meu corpo. Tá aqui. Eu estou avançando com o meu peso inteiro, né? Então eu dou aquele passo na diagonal, tá? Abro a base. Se eu der um passo muito longo, eu tenho que trazer a perna de trás, tá? Eu não posso dar um passo longo e ficar completamente aberto na minha base. Então eu não posso daqui ficar aqui, ó, com a perna lá atrás completamente aberta. Por quê? Eu vou precisar continuar esse movimento, eu vou passar trabalho, dificuldade para trazer a perna porque eu fiquei muito aberto. Então o que eu faço? Imediatamente que eu dei um passo longo, eu trago a outra perna. Então tá aqui, tá? Ó, eu trago ela e agora eu estou pronto para continuar se eu precisar. Tá aqui, tá? Se eu quiser, eu posso continuar também, se eu ver que for necessário. Eu posso daqui, ó, acertei, voltar e fazer novamente, tá? Outra coisa, meu movimento, ele vem de cima para baixo. Por quê? Se eu estiver na frente do adversário, pode ficar de frente para mim aqui. Se eu estiver na frente do adversário aqui e eu quiser fazer um movimento horizontal, né, onde meu braço vai fazer isso aqui, eu corro o risco de acabar perdendo o impacto se ele desviar. Então se ele só daqui inclinar para trás assim, a hora que eu for acertar, ele inclina, eu erro o meu movimento e ainda quase acabo de costas para ele, o que não é bom, né? Então o que seria mais interessante é eu acertar de cima para baixo, na diagonal, né? Não é exatamente de cima, mas na diagonal para baixo, nessa região aqui. Então eu subo o meu cotovelo, tá? Se eu fosse exagerar, é como se eu fosse subir a ponta do meu cotovelo lá em cima, tá? Não precisa ser tão exagerado assim. Eu vou subir o cotovelo e descer. Mesmo se ele inclinar para desviar, ele inclinar para trás, eu ainda acabo acertando em algum lugar que é melhor do que não acertar em nada, tá? Então sempre diagonal de cima para baixo. Vamos fazer do outro lado aqui. Não, pode ser mesmo. Então eu estou aqui, ó, ponta do cotovelo. Se eu precisar, tá? Posso fazer 2, 3, posso variar com outro golpe logo depois. Então daqui, sobe e avança. Uma coisa que eu posso fazer para potencializar mais ainda a minha cotovelada é segurar o adversário atrás da cabeça. Então a cabeça dele está aqui, ele está aqui na minha frente, é eu segurar aqui na hora que for fazer. Então eu seguro e estou garantindo um impacto maior ainda. Então daqui, ó, eu posso manter a mão aqui atrás
acertar, tá? Então tá aqui, certo? De cima para baixo. Uma dica de guerra aqui para conseguir fazer esse movimento sem acabar errando e jogando a mão para fora, né? Às vezes o pessoal tá começando a aprender essa movimentação e acaba cometendo esse problema de, na hora de fazer o impacto, jogar a mão para longe, né? Então tá aqui, pega e joga a mão para lá. Então uma dica para não fazer isso é procurar trazer o meu dedão no meio do peito. Então na hora que eu for acertar, eu quero trazer o dedão aqui no meio do peito, tá? Isso não é uma regra, né? Não é completamente necessário que isso aconteça, mas é uma dica muito boa para ajudar quem está começando. Na hora que for bater, deixar o dedão próximo do peito, tá? Para a gente segurar o aparador aqui, ó, né? A gente está usando um aparador médio, eu já mostrei em outras aulas também. Para a gente segurar e não se lesionar, né? Ó, ele está segurando em ângulo, tá? Por que em ângulo? Porque seria nessa região aqui do corpo, tá? Nessa região do adversário. E aí, para eu acertar essa região, fica melhor para treinar em ângulo assim com o aparador. Então ele deixa o aparador aqui em ângulo, o braço dele está fazendo um movimento natural, ó. Ele está sentindo o impacto, o braço vai para frente, então ele não vai lesionar o cotovelo, não vai lesionar o ombro na hora de sentir o movimento. E daqui eu vou acertar, ele vai deixar passar e voltar, certo? Então tá aqui, tá? A hora que for fazer a cotovelada, é importante eu deixar a outra mão aqui em cima também, né? Eu acertei aqui, a outra mão já está aqui, para eu segurar o adversário, fazer outra cotovelada, fazer outra coisa, acertar ele, manter contato com ele, para voltar a fazer uma nova cotovelada. Enfim, é importante que a mão fique aqui. Eu não posso fazer, ó, e deixar essa mão para baixo. Ela sempre tem que estar na altura da minha cabeça, para proteger minha guarda. Na hora que eu for acertar, ó, ela continua aqui, ela não abaixa, tá? Uma dica importante também. Beleza. Outra situação agora, outro golpe agora pra gente ver, é como acertar o adversário com a ponta do cotovelo, tá? Como se fosse uma lança, né? O que a gente chama de spearing elbow, acertar o adversário reto aqui com a ponta do meu cotovelo. Como é que eu faço isso e para que isso serve? Então isso é um movimento bem interessante. Tu pega o aparador grande lá agora? Então isso é um movimento bem interessante para algumas ocasiões. Primeiro, se o cara estiver vindo na minha direção, ele está vindo puto aqui, está querendo tirar satisfação, está vindo para cima de mim, então ele está caminhando na minha direção, é um movimento interessante para eu conseguir machucar ele, afastar ele de mim, provavelmente até fazer ele ficar sem ar, né, na hora que receber o impacto, ou seja, criar essa distância, tá? Então ele está aqui, vem só um pouquinho mais para cá, isso. Então aqui, ó, vai ser representando o peito do adversário, mais comumente aqui como se fosse o externo, né, esse ossinho que tem aqui no meio do peito. Ou seja, não interessa o tamanho do cara, o quanto ele seja forte, esse ossinho aqui sempre vai estar disponível. Mesmo se eu errar esse osso aqui, porque na hora eu não consigo mirar e acabar pegando um pouco para o lado, ainda assim vai machucar, né? Vai machucar mesmo se for no músculo, enfim, no peito aqui, né? Se a gente tiver uma diferença de altura, não importa também, pode ser que ele seja mais baixinho e o meu cotovelo acerte ele no rosto. Para mim, tá ótimo. Pode ser que ele seja mais alto e acerte na boca do estômago, tá bom também, não tem problema. Então, ó, vai representar ali o peito do adversário e aqui, mais do que nunca, é importante eu usar meu peso inteiro, tá? Então, se eu só deixar o meu peso cair, né, se eu só daqui fizer esse movimento, eu já tiro o adversário de equilíbrio, se ele tivesse parado, claro, né? Então, se a gente colocar isso junto com potência, né, eu fazer o movimento com velocidade, com força, né, eu consigo causar um impacto pior ainda, tá? Lembrando que aqui a gente está usando um aparador, ou seja, ele está sentindo o empurrão, mas não está sentindo a dor que seria a ponta do cotovelo aqui no externo, né? Porque afinal eu estou colocando meu peso inteiro nessa pontinha aqui, tá? E isso é importante a gente saber. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão atrás da cabeça e eu quero essa ponta lá no adversário, tá? Então não é aqui, ó, onde eu vou bater com o antebraço, é aqui, atrás da cabeça, na nuca aqui, para colocar essa ponta aqui com toda a minha força aqui no peito do adversário, tá? Então eu tô aqui, né? Eu vou avançar e acertar com essa ponta aqui. Eu vou abaixar um pouquinho a minha base para conseguir deixar a minha posição mais estável. Então, na hora que eu acerto o adversário, eu estou abaixando a minha base aqui para ficar mais estável. Olha como é que eu fico, né? Se eu ficar em pé aqui, eu vou ter menos
estabilidade para empurrar o adversário, para acertar ele com força, tá? Então na hora que eu for fazer o movimento, eu abaixo a minha base, tá? Eu flexiono mesmo aqui, certo? Flexiono essa perna aqui, tá? Para quem nunca praticou nenhuma arte marcial, nem nada nesse sentido, muitas vezes a gente quer ser relutante em criar essa base aqui, ó. A gente quer manter essa perna esticada porque cansa menos, né? Eu não preciso ficar segurando meu peso, eu estico a perna e aí eu canso muito menos. Mas não, se eu quiser ter esse alcance e essa potência no impacto, eu preciso flexionar. Então eu flexiono aqui, tá? Vamos fazer do outro lado, fica melhor para ver. Então, ó, eu tô aqui, eu não posso deixar o adversário perceber o que eu vou fazer antes de eu fazer aquele golpe. Então daqui eu não quero montar minha base aqui com o cotovelo e daí acertar o adversário, né? Além de parecer um idiota, eu estou mostrando para ele o que eu vou fazer. Então eu quero no último momento que eu estou aqui, eu percebi que ele está vindo, ou eu percebi que eu quero afastar ele de mim porque ele está perto, é no último momento que eu vou levantar o braço, tá? Se ele estiver vindo na minha direção, eu não vou fazer isso aqui e ficar esperando. Eu vou daqui, a hora que estiver chegando pertinho aqui, eu acerto com a ponta do cotovelo. Então eu estou aqui, o cara está vindo, tá? Ponta do cotovelo, avanço. Acertei ele no peito aqui, daqui eu posso continuar se eu precisar. Se eu empurrei ele para longe, eu posso acertar lá no testículo, né? Com um chute que eu já ensinei em outra aula, né? Empurrando. Enfim, então é esse o movimento que eu vou fazer. Para acertar o adversário, ó, ponta do cotovelo, eu vou colocar a mão lá na nuca, tá? Para o meu braço ficar reto aqui. E com a outra mão, se eu quiser, eu posso já aproveitar para fechar minha guarda. E como é que eu faço isso? A gente vai comentar na última técnica de hoje, a gente vai falar sobre como defender soco, né? Soco e chute ainda tem depois, na verdade. Então, para eu fechar minha guarda, vai ser da mesma forma. Eu vou com a mão lá atrás do cotovelo e com a outra mão, ó, eu posso fechar aqui e proteger mais ainda a minha cabeça, tá? Então eu posso, com essa outra mão, da onde eu estou aqui, tá? Já ajudar a proteger mais ainda a minha cabeça e a minha guarda dessa forma, certo? Uma coisa importante é a gente sincronizar, isso praticamente em todos os golpes que a gente faz, a gente sincronizar o golpe com a nossa pisada. Então, conforme eu vou avançar, né, eu vou cair aqui com o meu peso inteiro, para eu garantir o máximo de efetividade e que o meu peso realmente saia no golpe, eu preciso sincronizar as duas coisas. Então, se o adversário estiver aqui na minha frente e eu piso muito antes, eu piso aqui e depois o meu golpe sai, eu não vou estar colocando o meu peso inteiro nesse golpe. Tá? Assim como o contrário também, se eu bato primeiro e piso depois, também é ruim. O que eu tenho que fazer é sincronizar as duas coisas. Então, uma dica para você poder fazer isso em casa, né? Tá treinando com um parceiro lá e algo assim, ou enfim, pode estar treinando sozinho também. Então, uma dica para a gente conseguir fazer é eu procurar na hora que o meu alvo está sendo atingido, o meu pé está fazendo barulho, tá? O barulho não tem nada a ver com o combate, o barulho não vai influenciar em nada, mas ele ajuda o meu cérebro a entender o momento que o meu golpe está saindo lá. Então, na hora que eu vou acertar, ó, eu quero meio que sincronizar as duas coisas, o barulho do meu pé com o barulho, com o meu golpe que está saindo ali no alvo. Então eu vou, tá? Então isso é uma dica para quem está começando, poder sincronizar as duas coisas, tá? Fica mais fácil para o cérebro conseguir entender. Aqui a gente está usando um aparador grande, né? Bem mais eficiente, o médio ou o menorzinho ali que é a manopla. Eu não aconselho, que é muito arriscado de escapar, né? E é um movimento que machuca, então se escapar e pegar em algum outro lugar vai ser ruim. Então a gente está usando um aparador grande, de preferência deixando colado assim do corpo, a gente consegue garantir que ele não vai ficar mexendo, né? Porque esses aparadores eles têm um pegador atrás para a gente segurar, só que se eu segurar de uma maneira diferente aqui, ó, ele pode ficar fazendo isso aqui, ó. Aí na hora que o meu parceiro vai bater, isso aqui vai ficar muito leve, né? Vai vir para trás aqui, não vai ser real. Então eu tenho que colar ele no meu corpo, tá? Eu poderia até colar ele assim, mas fica mais confortável se eu segurar próximo do peito dessa forma. Então eu coloco uma mão em cima, uma embaixo e colo ele no meu corpo, tá? Se eu deixar longe, ele vai acabar ficando muito leve. E o que o João está fazendo aqui, ele está absorvendo o impacto. Então, na hora que eu faço o movimento, ele está indo para trás para absorver esse impacto. Ele não está tentando ficar parado aqui enquanto eu vou para cima dele. Ele está absorvendo o golpe. Então, eu estou aqui, ele vai, ó, e ele absorve. Ele vai dar um passo para trás daqui, né? Ele vai absorver esse impacto, tá? Deixa eu lembrar se tinha alguma coisa
E só para exemplificar esse último detalhe aqui, né, que eu quero esbarrar no adversário. O que isso quer dizer? É como se eu quisesse esbarrar nele, tá? Vamos supor que a gente não está brigando aqui, eu quero esbarrar no cara, tá? É isso que eu quero fazer. Então eu não quero parar aqui logo antes, tá? Eu quero esbarrar nele e desequilibrar, né? Machucar, enfim. Então eu vou levantar o cotovelo para que quando eu esbarre nele, eu acabe fazendo o golpe e lesionando o inimigo. Então eu estou aqui, eu quero esbarrar e eu vou esbarrar com a ponta do meu cotovelo para machucar, tá? Então eu quero realmente esbarrar no adversário. Não é para treinar parando antes aqui, onde eu quase não estou encostando, eu mal encosto. Eu quero esbarrar, é como se eu quisesse parar onde ele está e ele daqui vai parar lá na PQP. Então eu estou aqui, ó, eu quero esbarrar nele, tá? Beleza. Então o próximo que a gente vai ver agora vai ser uma forma de eu fazer, com o cotovelo também, um golpe de surpresa no adversário. Então esse aqui é um golpe comum de eu fazer de forma inicial. Então o cara tá puto aqui na minha frente, falou que vai quebrar minha cara e não sei o que, enfim. Então eu tô me sentindo ameaçado, que eu preciso me defender porque eu sei que daqui a briga vai acabar acontecendo, né? Então eu não tenho outra opção, eu vou precisar entrar em combate. É uma maneira de eu acertar o adversário de forma onde ele vai estar mais desprevenido ainda. Então ó, a gente vai usar esse, não sei se vai conseguir botar a mão com a luva. Tá, pode deixar assim, não tem problema. Então, ó, a intenção seria, né, eu aqui na frente do adversário, eu acertar ele no queixo com o cotovelo, e para eu fazer isso é o mesmo movimento que eu fiz antes. Eu tô aqui, né, o cara tá agressivo na minha frente, de repente ele chegou próximo de mim, eu tô querendo mandar, eu tô percebendo que eu vou precisar me defender, então eu vou, ó, subir o meu braço atrás da nuca, da mesma forma que eu fiz antes, para acertar ele com o meu cotovelo. Só que ele tá perto de mim aqui, eu quero acertar ele no queixo. No queixo, no nariz, aonde pegar, tá valendo, para mim tá ótimo. Então um golpe de início para eu fazer a cabeça dele para trás e na sequência já fazer algum outro golpe, tá? Então eu tô aqui, vem um pouquinho mais para cá. Ó, eu tô aqui, o cara tá agressivo aqui na minha frente e tal, eu vou, ó, subir, tá? Daqui, subir o cotovelo para acertar o cara, certo? Óbvio, né? Se ele fosse muito alto, não vale a pena eu fazer esse golpe, tá? Se ele fosse muito alto, é mais fácil talvez acertar ele com uma joelhada, um soco lá no testículo, enfim, com alguma outra coisa, ou até mesmo fazer o golpe anterior que eu acabei de explicar, acertar ele com a ponta do cotovelo no estômago, porque ele é muito alto, né? Agora, se a gente tem uma altura parecida, talvez ele é um pouquinho maior, eu posso, ó, aproveitar daqui e levar a mão atrás da cabeça, para acertar com o cotovelo. Então, para a gente treinar, né, só para simular aqui seria o queixo do adversário, e daqui, ó, onde ele está em cima de mim, eu vou, tá, subir o cotovelo. Então eu vou colocar a mão atrás da cabeça dele e subir isso tudo ao mesmo tempo. Então tá aqui, tá? Vamos do outro lado aqui para ver. Ó, tô aqui, tá? Soltou. Não tem problema. Tá, então eu vou acertar o adversário embaixo do queixo. Para eu subir mais o meu cotovelo, eu preciso que a minha mão ela vá mais para trás, tá? Então tomem um cuidado para não fazer de maneira errada uma forma onde eu vou subir a mão junto com o cotovelo, tá? Se eu subir a minha mão, olha o que acontece, meu cotovelo ele acaba acertando, eu acabo acertando com o antebraço e não com o cotovelo. Então eu quero trazer a mão para trás para o cotovelo subir, tá? Então tá aqui, ó, eu trago a mão para trás, o cotovelo sobe. Tá? Isso seria só um golpe inicial. Acertei aqui, aí eu vou continuar com alguma outra coisa, tá? Com algum outro golpe para me defender. A gente está usando aqui uma manopla de foco, né? Que ficou bem mais fácil para poder simular. Onde aqui vai representar o queixo, eu vou segurar e acertar com as duas mãos, tá? Com os dois braços. Então, a próxima situação agora é como utilizar o cotovelo para me defender de um soco, tá? Pode deixar isso no chão? Então, a primeira coisa, o mais comum de acontecer, né, numa situação real, né, uma briga de rua, é o adversário vir com aquele soco aberto aqui, né, lateral aqui, que não é nem uma forma correta de socar, porque fica completamente
disponível para eu conseguir me defender, porque eu tô vendo muito antes do soco dele vindo. Eu sempre comento até que eu tinha um amigo de infância, inclusive, que quando ele queria arranjar briga e tal, ele já vinha com a mão lá de trás, né? E daí a gente consegue ver a quilômetros de distância o que o cara quer fazer, né? Não é nem aqui onde o cara vai desferir um soco com uma mão ou com a outra, de um jeito ou de outro. É aqui, ó, onde a única opção é ele vir com aquele golpe aberto, né? Então isso é uma das situações bem comuns da gente ver por aí, que é o cara que não sabe lutar, né? E, felizmente, isso é o que mais tem chance de acontecer, porque dificilmente a gente vai arranjar briga com alguém que é profissional, um boxeador, é um lutador, né? Vai ser alguém que vem me assaltar, vem me agredir, veio ameaçar minha vida. Normalmente é alguém que não sabe o que está fazendo, tá? Mas a gente vai comentar sobre as duas coisas. Então o cara vai vir com aquele golpe lá de trás aqui, ó, mais fácil ainda. O que eu vou fazer? Primeiro, o cara veio agressivo, ele veio falando que vai quebrar minha cara, ele veio, né, então de forma agressiva, eu vou manter minha guarda alta, tá? Daqui, ó, eu não vou conseguir me defender, daqui também não. Se eu não sei quem é, ele não tá agressivo, mas eu tô meio desconfiado, eu posso manter a mão aqui no meio do caminho, então tô dialogando, pô, cara, não consigo te ajudar, não tenho nada, o que tu quer, não tô entendendo. Então eu tô com a mão aqui, se eu precisar, tá mais perto do meu rosto. Agora, se ele vier agressivo, e eu já vi que é confusão, é briga que vai acontecer, enfim, eu já vou manter minha guarda alta, tá? Então eu vou manter minha guarda alta aqui, porque aí eu não preciso fazer um caminho longo para proteger minha cabeça, tá? Então mantenha a guarda alta. A hora que o cara resolver vir com aquele soco lá de trás, ó, eu vou fechar minha guarda colocando a mão atrás da cabeça. Então sim, é o mesmo movimento que eu vou fazer para acertar o adversário com a ponta do cotovelo, é o mesmo movimento que eu vou fazer nesse golpe anterior onde eu acerto ele no queixo. Eu vou com a mão, ó, atrás da cabeça, tá? O que é bom nisso? Um dos princípios mais importantes da gente entender sobre uma defesa pessoal eficiente é a gente saber que menos é mais. Então, quanto mais técnica eu tiver para aprender, para fazer, pior. Se eu tiver 5 técnicas diferentes para uma mesma situação, a hora que o cara, sei lá, me segura na camisa, eu tenho 5 técnicas diferentes para fazer. Naquela hora que meu coração disparou, a adrenalina bateu, eu vou ter que escolher qual das 5 que eu vou fazer. Se eu tenho uma técnica para resolver aquela situação, a melhor possível, é muito mais fácil. Melhor ainda se aquela mesma técnica resolve mais de uma situação, tá? Então assim eu consigo tanto acertar o adversário quanto bloquear se eu precisar. Para quem assistiu, acho que foi a aula passada sobre defesa de bastão, foi a aula passada, né? Sobre defesa de bastão, então o cara veio com um pedaço de pau me acertar, uma garrafada, enfim, eu comento a mesma coisa, como me defender utilizando esse mesmo movimento, tá? Então é a mesma coisa para resolver mais de um problema, inclusive. Então o que eu vou fazer é proteger. Por quê que eu vou proteger dessa forma? Eu quero colocar o máximo de massa entre o golpe do adversário e a minha cabeça, que é o alvo, tá? Então eu quero amortecer ao máximo esse impacto. E com isso, e para isso, eu vou colocar aqui o meu braço, ó, protegendo a minha cabeça, tá? É claro que a gente nunca vai conseguir proteger a cabeça 100%, mas eu quero evitar o nocaute enquanto eu vou entrar na guarda do adversário para contra-atacar. O que eu não quero é ficar nessa ponta aqui, onde a mão dele está terminando aqui no meu rosto. Essa é a parte mais perigosa de eu levar o impacto. Se eu tiver mais para dentro aqui, é bem menos perigoso. Quanto mais para dentro, menos força vai ter aquele golpe que ele está fazendo. Aqui na ponta é onde mais tem força. Então se eu tentar desviar ou algo assim, e eu não conseguir, e ele me acertar, a chance de eu ser nocauteado é grande, tá? Então esquece, numa situação real aqui, eu querer ficar desviando ou passando embaixo, ou, né? Esse tipo de coisa pode até funcionar, mas primeiro eu tenho que estar com uma agilidade muito boa, então eu tenho que estar treinando há muito tempo, tenho que estar numa forma física excelente, eu tenho que estar preparado, de preferência se eu souber que vai ter um combate, eu já estou pronto aqui, né? Agora, se eu estou lá distraído, às vezes voltando de algum lugar e tal, não estou esperando que aquilo aconteça, ou eu estou numa festa e alguém esbarra em mim, está puto querendo me acertar, para eu me colocar em posição de desviar e tal, eu tenho que estar num preparo físico excelente. E a gente sabe que a maioria das pessoas que precisam se defender não estão nesse tipo de situação. Então o que a gente quer é ser o mais eficiente possível, só que também de uma maneira simples. Então essa é a forma mais simples que eu vou ter para defender esse tipo de situação e conseguir contra-atacar. É eu fechar minha guarda, posso até fechar com as duas mãos para aproveitar, né? Fecha com as duas mãos. Então eu fechar a guarda e fechar a distância com o adversário.
Se a gente vê, às vezes, em esporte, né, de luta, tal, UFC, sei lá, enfim, algum esporte de combate, o que acontece muitas vezes? Os caras estão aqui brigando e aí o cara vem e abraça o adversário. E por que ele abraça? Porque fica difícil eu ter um ângulo para bater no cara quando ele está abraçado em mim, né? É aí que, dependendo do esporte, o pessoal começa a tentar fazer joelhada e outras coisas. Porque o soco fica muito difícil, eu não consigo ter força suficiente para machucar muito a hora que o cara está muito perto. Então é isso que eu quero fazer. Para sair dessa região de perigo, eu quero diminuir a distância com o adversário, tá? Um pouquinho mais para cá. Isso. Então eu tô com a guarda alta aqui, eu vou proteger e entrar. Tá? Entrei aqui, daqui eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu tô aqui, eu entrei, eu posso segurar e fazer uma joelhada, né? Acertar o cara no testículo. Então ele não está esperando, ele está vindo me acertar em cima, eu entro, acerto no testículo, por exemplo, tá? Ou entrei aqui, não foi no testículo, ele está em pé aqui, ó, não acertei no testículo, eu posso, vir com a mão aqui e rasgar, acertar ele no olho, derrubar, cotovelada também posso fazer. Então eu entrei, fica difícil agora para o cara conseguir me acertar tão perto, né? Claro que para isso eu não posso dar brecha, né? Eu não vou esperar muito tempo, um intervalo grande. Eu entrei e eu já vou acertar o adversário, tá? Vamos fazer do outro lado, fica melhor para ver. Então eu tô aqui, o cara veio, entrei, ó, já tô machucando ele com o meu cotovelo, a hora que eu entro, daqui eu já posso segurar, fazer uma joelhada ou fazer outra coisa. Agora, vamos supor que o cara veio com um golpe reto, um dos mais difíceis de eu conseguir defender. O cara tá aqui e de surpresa ele vai me acertar com um golpe reto, tá? Eu posso fazer a mesma coisa e para isso eu tenho que estar com a mão aqui em cima e eu vou utilizar as duas mãos para me defender. Então eu tô aqui, eu vou exatamente como eu fiz agora, só que fechar com essa aqui também. Por quê? O que vai acontecer? A hora que eu fecho dessa forma, fica difícil ele conseguir me acertar, porque a gente tem que entender que na hora que eu estiver numa situação real, vai ser tudo de maneira rápida e de surpresa. Ou seja, a chance dele conseguir passar dessa barreira que eu criei vai ser muito baixa, tá? Desde que eu feche bem a minha guarda. Então, de frente para a câmera aqui, a hora que eu fecho a guarda, né, eu ainda vou ter alguns pontos onde eu não estou completamente coberto, só que eu consigo proteger de maneira eficiente a minha cabeça a ponto de fechar essa distância para poder contra-atacar. O que não vale a pena é eu tentar fechar e ficar parado. É óbvio que ele vai conseguir me acertar de outra forma. Se ele errar primeiro, ele vem e faz outra coisa. Então eu não posso ficar parado. Assim como eu não quero ficar medindo quem que consegue desviar mais ou dar o melhor soco, né? Porque eu não quero ficar passando vários e vários anos da minha vida praticando agilidade, treinando lá, enfim. Eu quero uma maneira eficiente de eu fazer isso rápido. Tá? Então eu vou proteger para fechar a guarda com o adversário. A chance dele me acertar em algum lugar que não está protegido nessa hora é baixa. Tá? Até porque eu quero fazer esse movimento para me defender. A hora que eu vi que um soco está vindo, né? Eu fui pego de surpresa, só que a minha guarda está alta porque eu já vi que o cara era agressivo. Eu quero proteger na hora que eu vi o soco vindo. A hora que eu faço isso, não dá tempo dele conseguir mirar exatamente num ponto onde a minha cabeça está vulnerável. Tá? Eu protegi o queixo, eu protegi a parte sensível aqui que é o meu rosto e eu ainda coloquei o cotovelo para frente. O que isso pode fazer de bônus? Isso pode fazer com que ele acabe acertando a ponta do meu cotovelo com a mão. E pior ainda para ele, se ele fizer isso. Então eu estou aqui, eu fechei e pum, ele acabou acertando aqui, para ele é pior ainda, né? Claro que a hora que eu vi o soco vindo, eu vou fechar a distância com ele. Então eu estou aqui, ele veio, e entrei. Entrei aqui, né? Assim que eu entrei, ele veio me acertar reto, ou a mão dele vai ficar aqui, ou talvez ela vai escapar para um lado ou para o outro, tanto faz o que acontecer. Assim que eu entrar, eu vou fazer uma continuação, dependendo da forma que ele parou, tá? Pode ser que a mão dele acabe escapando para o lado, então eu estou aqui, eu fui defender e fui para lá, ó, onde eu parei, na parte de trás, não tem problema, posso fazer cotovelada aqui, ou uma joelhada ainda, fiz uma joelhada, ele sentiu, eu posso puxar ele para o chão, tá? Posso estar perto da parede aqui, eu entrei desse lado de cá, fiz uma joelhada, posso trazer ele contra a parede, enfim, eu posso continuar de diversas formas, dependendo de como a situação se colocou naquele momento. Mas para eu conseguir não ser nocauteado, proteger de um soco no rosto, esse é o movimento, essa é a forma que eu vou fechar, vou entrar imediatamente na guarda dele e talvez até acabe acertando o adversário no rosto, enfim, para logo depois já fazer alguma outra coisa e contra-atacar. Né? Como eu falei, o que eu não quero é ficar nessa ponta do soco aqui e tentando desviar do cara, porque uma hora ele vai acabar me acertando. Eu nunca vou conseguir ir para trás tão rápido quanto ele consegue vir para frente, isso é fato. Certo?
Então aqui, ó, uma outra dica para a gente usar o cotovelo para se defender de uma joelhada na cabeça. O que isso quer dizer? O cara pode ser que me acertou com uma joelhada ou algo assim, enfim, eu inclinei. Então eu estou nessa posição. Uma coisa que ele poderia fazer é me dar uma joelhada na cabeça. Enfim, independente do motivo pelo qual eu parei aqui, uma coisa que eu posso fazer para defender essa joelhada aqui, ó, que ou vai ser na cabeça ou no estômago aqui, tanto faz, é eu usar o meu cotovelo e colocar as duas mãos aqui para criar essa estrutura, essa barreira e defender o meu rosto, tá? Um cuidado que eu tenho que tomar aqui é de que eu não quero a minha mão defendendo. A mão não vai defender nada. Se ele acerta aqui, a minha mão vai acompanhar o joelho dele e eu vou acabar levando o golpe. Eu quero o antebraço. Então eu subo aqui, ó, né, eu tô aqui de lado, ó, eu subo aqui para essa área aqui proteger, tá? Essa área que vai proteger e não aqui. Aqui não vai proteger nada, vem o joelho do cara e me acerta. Então eu tô aqui, eu vou, ó, subir e colocar o braço, tá? Uma coisa que pode acabar acontecendo é eu proteger com o braço e colocar a ponta de um dos cotovelos, o que vai fazer eu acertar com o cotovelo aqui na perna da coxa dele, que já vai machucar bastante. Então ele veio me acertar, né? Ó, já incomoda, já não dá mais nem vontade de fazer o próximo, né? Porque dói. E mesmo se não for com a ponta, ó, só de eu fazer isso aqui eu já defendi. E claro, eu não vou ficar aqui a noite inteira. Eu defendi uma vez, pá, ó, daqui eu posso testículo aqui ou aqui, né? Pá, tá? Enfim. Mas essa é a maneira que eu consigo utilizar também para proteger a minha cabeça de uma joelhada, tá? Algumas formas que eu posso usar para defender chute, tá? Então, primeira coisa, se o cara quiser fazer um chute alto, meu adversário quer fazer um chute lá na minha cabeça, tá? Eu nunca recomendo fazer chute alto, inclusive eu não passo isso porque eu acho que é muito arriscado, exige muito treino, alongamento, anos e anos de alongamento, para eu acertar exatamente na posição correta, para eu conseguir mirar e ter o timing certo, né? Então se o cara estiver vindo na minha direção, um segundo que eu perca na hora de fazer o movimento, eu posso acabar errando o alvo, então o risco é muito grande. Eu prefiro muito mais, a hora que eu for usar a perna para fazer chute ou joelhada, da linha da cintura para baixo. Por quê? Eu consigo facilmente acertar o adversário e voltar com a perna para o chão, para ter base, né? Se eu vou chutar alto, eu vou ficar num pé só, colocar o meu corpo para trás. Então, para mim, não vale a pena, não tem lógica, fora que eu tenho alvos muito eficientes para acertar, como principalmente o testículo ou o joelho. Enfim, são regiões que eu consigo desestabilizar o adversário ou talvez até já terminar o problema por ali, e não vale a pena eu ficar me arriscando a fazer um chute alto. Mas, caso o meu adversário queira fazer um chute alto, se vier na cabeça a altura do chute dele, é a mesma coisa como que se fosse um soco. Tá? Então, se vier um soco, eu vou proteger assim, se vier um chute, da mesma forma. O cara veio, acho que o João não sei se vai conseguir chutar tão alto, mas se o cara veio e chutar minha cabeça, é a mesma coisa, eu vou querer bloquear dessa forma. Então, eu fecho a minha guarda, porque é a mesma coisa. E o bom é que a hora que eu fechar a minha guarda e avançar para cima do cara, para chutar ele já estava inclinado, eu avanço, a chance dele cair é muito grande. Para mim é excelente, tá? Então é muito arriscado o cara fazer isso. Se eu souber defender minimamente dessa forma e avançar, a chance dele cair é muito grande, tá? Agora, uma outra coisa que pode ser, ele querer chutar minha costela, né? Então ele quer fazer um chute lateral lá na minha costela. O que eu vou fazer? Eu estava aqui, ó, nessa situação que eu já percebi o problema, eu tô com a guarda alta, né? Ou aqui, tá? Então vamos supor que o cara veio agressivo, eu sabia que ia acontecer confusão daqui a pouco, tô com a guarda alta, a hora que ele vier me acertar na costela, eu vou simplesmente, ó, daqui, descer o meu braço, tá? Eu vou descer, deixar essa ponta do cotovelo para baixo e fechar o meu corpo. Então eu vou contrair o abdômen aqui, ó, e fechar, tá? O que isso vai fazer? Com que eu consiga proteger essa região aqui. O meu cotovelo está quase na linha aqui da cintura, né? Que também é osso. Então, a hora que ele bater, eu não vou sentir lesão numa região sensível, né? Então, se ele vier chutar lateral, eu vou daqui só baixar o braço, tá? E se ele acertar um pouco mais para cima, ainda estou colocando aqui essa quantidade aqui de massa aqui para amortecer o impacto do chute. Então, tá aqui, desceu, né? O cara veio me acertar na cabeça, seria a mesma coisa que antes. O cara veio me acertar na costela, eu vou descer, tá? Do outro lado aqui, só o pessoal ver de outro ângulo, mesma perna. Então eu tô aqui, eu vou, né? Aqui ó, na costela, ó, descer, tá? Desceu, o cara já não vai conseguir me acertar na costela,
vai ser bem mais eficiente. Agora, pode ser que ele vá me acertar na coxa, tá? Então, se for da linha da cintura para baixo, o cara vem me acertar na coxa ou algo assim, o que eu vou fazer é colocar a ponta do meu joelho na direção da canela do adversário. A hora que ele vier me acertar na coxa, eu vou colocar o meu joelho lá na canela dele. Então, ele veio, eu vou fazer isso aqui, esse movimento. Inclusive, a situação que aconteceu com o Anderson Silva, para quem viu, né, essa luta, há muitos anos atrás, que ele foi chutar o adversário, o cara colocou a ponta do joelho e ele quebrou a perna no meio, inclusive. Isso não quer dizer que vá acontecer a mesma coisa com o meu adversário, mas é uma maneira eficiente de eu proteger, me defender desse tipo de golpe na coxa, tá? Então, o cara veio, eu vou colocar a perna para cima. Só para o pessoal ver de outro ângulo. Né? Então isso aqui eu sei que não é cotovelo, mas é a única variação, né? Então eu vou usar cotovelo em cima, aqui embaixo eu posso usar também para me defender, tá? É importante que a minha guarda seja, né, esteja sempre em constante movimento a hora que eu quiser me defender. E aí a hora que veio o chute eu vou colocar o joelho aqui para proteger. Agora um detalhe muito importante, pessoal, para a gente falar, é que no cenário real de briga, né, na rua, de sobrevivência, na minha opinião, não vale a pena eu ficar preocupado em como proteger costela, coxa. É claro que eu não quero levar um golpe ali, mas é muito mais importante eu proteger minha cabeça para não ser nocauteado e avançar para terminar o problema por ali. Uma coisa é a gente falar de esporte, né, de ringue, o pessoal no esporte lá conta ponto, eu acertar na coxa do adversário, a gente vai ficar o tempo todo do round, que às vezes é 15 minutos, brigando, tem que ter fôlego lá, se eu acerto uma pancada boa na perna do adversário, ele vai ter dificuldade de se movimentar, então para isso é ótimo. Agora, na vida real, uma agressão ela vai acontecer em questão de minutos. Então, normalmente não chega nem a 5 minutos, é muito rápido. Então, eu fui pego de surpresa, eu estava distraído, enfim, aconteceu aquele confronto, eu não vejo como necessário eu ficar treinando anos e anos a minha agilidade para ficar conseguindo sempre desviar e não levar um golpe aqui, porque em algum momento eu vou errar, o cara vai me acertar, ou o cara vai ter alguma coisa, uma faca para puxar da cintura. Então, enfim, não vale a pena eu ficar tão preocupado com essas coisas. Eu aconselharia mais, né, a gente se preocupar. Claro, se eu vi o golpe vindo, eu não quero que o golpe me acerte. Mas se eu estou vendo o cara vindo com uma joelhada na minha coxa, se eu simplesmente se eu simplesmente pensar em ignorar isso e avançar, talvez seja muito mais eficiente. Então daqui, né, o cara veio me acertar. Se eu só pensar em entrar aqui, mesmo que eu não faça nada para defender essa joelhada, eu vou conseguir entrar na guarda dele e talvez acertar ele. Vai ser muito mais eficiente para terminar aquele problema rápido do que eu ficar tentando bloquear e não ficar levando nenhum golpe do adversário, tá? Porque, obviamente, que eu ficar só defendendo não vai me resolver aquele problema. O cara vai me acertar em algum momento, né? E ele não tem motivo para parar, ele só não conseguiu ainda, mas ele vai conseguir, então eu não vou fazer ele cansar, né? É muito mais eficiente eu terminar o problema o mais rápido possível, tá? Então eu aconselharia, protege o rosto, protege a cabeça a hora que viu que o golpe está vindo, para não ser nocauteado, porque se foi nocauteado, não vai ter juiz para parar. Então o cara ele pode me nocautear se for uma mulher para estuprar, se for um cara, ele, enfim, pode estuprar também, né? Mas ele pode fazer alguma outra coisa, ele pode puxar uma faca para querer me matar, ele pode fazer o que ele quiser porque eu estou apagado. Então é muito mais importante eu não ser nocauteado, eu não perder minha visão aqui, receber um impacto numa área sensível como essa, né, do que se o cara quiser me acertar na coxa eu querer proteger. É muito mais importante eu evitar o nocaute do que qualquer outra coisa. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar de defesa contra agarres variados, tá? Que eu não tive a oportunidade de falar em outras aulas ainda, então eu juntei todos numa aula só. Então é como me defender caso o adversário venha me agarrar na camisa, então ele vem me agarrar com uma mão ou com as duas pela camisa, como que eu vou sair dessa situação? No cabelo, né, principalmente para as mulheres, o cara veio puxar pelo cabelo, enfim, como que eu vou sobreviver a isso, né, me livrar, enfim. Pernas, então o cara veio agarrar minhas pernas para me derrubar, às vezes fazer uma luta de chão ou algo assim, né? Full Nelson também, que é uma forma de segurar o braço e pressionar a cabeça da vítima. Então como que eu vou resolver esse problema? E braços, também o cara veio agarrar meus braços pelas costas, então eu tô aqui, o cara segurou meu braço para trás, como que eu vou sair desse tipo de agarre? Isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Quem quiser, tem um link aqui embaixo para ser avisado de quando a próxima aula for pro ar também, para não perder essa aula. Então por hoje é isso aí, valeu e até a próxima.